Um sábio comerciante estava em uma lojinha quando um ladrão entrou e levou todo o dinheiro que ele havia feito naquele dia. Quando o bandido saiu da loja, correu gritando: "Eu te perdoo! Eu te perdoo!" As pessoas que estavam na rua assistiram a cena e ficaram espantados com a urgência do sujeito dizer aquilo. Sabe o que era? O comerciante disse: "Não quero ficar com essa mágoa para o resto da minha vida." Esse comportamento do comerciante me fez lembrar de um versículo bíblico que Paulo escreveu em Efésios 4, os versos 26 e 27. Nos instrui com sabedoria. Não deixe que a ira nos domine. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Apesar do exagero dessa parábola, a historinha mostra que o perdão é algo que fazemos mais por nós mesmos do que pelos outros. De não carregar uma carga tão pesada do que desculpar os outros ou a nós mesmos. A etimologia da palavra perdão, ela vem do latim, que é perdonare. Tem o significado de doar. No fundo, ao fazer isso, você doa o seu direito de estar ressentido com quem fez a agressão. Explica o psicoterapeuta, especializado em relacionamentos familiares, Lana Hari. Ou seja, sobre a mão de se sentir vítima de algum ato ruim. Isso não significa minimizar a tal agressão, mas ser capaz de despir-se da camiseta do coitadinho. Quem agiu de uma maneira equivocada, eu sou apenas uma vítima. Quer papel mais confortável do que esse? E reconhecer o risco de que você, o ofendido, talvez tenha alguma responsabilidade naquele ato. Pois qualquer coisa que aconteça em nossa vida é uma semente plantada em algum momento. Por isso, muitas vezes, uma ofensa de um amigo acontece para até equilibrar alguma ação passada. Uma semente de má qualidade. Assim, o amigo foi apenas um agente. Se a pessoa reage mal à agressão, à decepção, com mais mágoa, acaba por plantar uma outra semente ruim. Se por outro lado reage bem, ela consegue quebrar o ciclo, criando assim uma esfera de paz e de aceitação, que atinge todos os que estão por perto. Caminho para aprender a perdoar. Estudos científicos, eles mostram que rememorar situações é trazer à tona sentimentos e episódios emocionalmente desgastantes. Podem afetar a saúde. Isso porque é uma influência nos níveis de tristeza ou raiva. Sentimentos que em excesso prejudicam o equilíbrio emocional. Já o ato de perdoar pode reduzir o risco de ataques cardíacos. O nível de colesterol melhora a qualidade do sono, além de regular os níveis de estresse, depressão, ansiedade, segundo o levantamento feito John Hopkins. Como já comentamos no vídeo anterior, eu vou deixar o link na descrição para você conferir depois, que perdoar não é esquecer. Engana-se quem acha que para perdoar é preciso mover um episódio que nos trouxe sofrimento emocional para a lixeira permanente do cérebro. A questão do perdão tem mais a ver com a atitude da pessoa que recebeu a ofensa, do que exatamente uma mudança de cenário. Para que as situações mudem e as pessoas passem a desculpar quem a ofendeu, explica Alexandre Valverde, médico psiquiatra
e mestre em filosofia do comportamento. Ele explica que o perdão ele está ligado ao ato de desprender de um estado de ruminação que traz sofrimento mental. Mas isso não significa um apagamento da situação que levou ao trauma. Lembrar disso pode adoecer uma pessoa ou a pessoa, no sentido de uma depressão, um estresse pós-traumático. O perdão não significa tolerar um evento que trouxe sofrimento, mas ajuda a motivar uma mudança de atitude, precipitando um quadro de ansiedade e estresse. Para o pesquisador Gustavo Arns, presidente da Escola Brasileira de Ciências e especialista em ciência da felicidade, ele diz: o perdão não significa tolerar um evento que trouxe sofrimento, mas ajuda a motivar uma mudança de atitude. Perdoar retira essa mágoa de dentro de você. É um ato de liberdade interior. Você se despede do outro. Assim nós até lembrarmos do fato, mas aquilo não nos machuca mais. Sentimento como raiva, indignação, uma produção exagerada de cortisol, hormônio esse que regula o nível do estresse. Por isso, ao compreendermos o perdão como um ato neurofisiológico, haverá como consequência a redução do cortisol do organismo. Isso ocorre porque passamos a interpretar o episódio a partir de outro ponto de vista. Por outro lado, há um estímulo da produção de serotonina, hormônio que nos ajuda a chegar a estados mais positivos. Os benefícios do perdão são muitos para a saúde emocional e física. Algumas pesquisas mostram que o perdão nos ajuda a viver mais, auxilia na redução do estresse e do nervosismo, regula a pressão arterial, cardíaca e melhora a qualidade do sono. Segundo as pesquisas, há uma série de mudanças físicas e mentais que contribuem para melhorias, de um modo geral, da saúde. Os benefícios do perdão. O ato de perdoar é intimamente relacionado ao equilíbrio emocional de quem foi afetado pela atitude. Isso significa que a produção dos hormônios e a administração dos sentimentos gerado a partir de uma ofensa passa a ser influenciada pela maneira como lidamos com ela. Os sintomas ligados às experiências ruins têm a ver com raiva, vergonha, sensação de tristeza e pesar. Tudo isso se soma a outras experiências que podem agravar ou precipitar o quadro de depressão e de ansiedade. Sentimentos como raiva e indignação levam à produção exagerada de cortisol. Quando vemos os resultados que o perdão traz às nossas vidas, quando nós praticamos ele, é impressionante. Quando vamos para a palavra do Senhor, Jesus Cristo nos orientando como nós devemos ser. E na oração do Pai Nosso tem um verso que, com certeza você já conhece essa oração, mas tem um verso que diz assim: perdoa as vossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. É bem verdade que essa oração é bem conhecida, muitos conhecem ela de cor e salteada. Mas é bem verdade também que muitos de nós, quando chega nessa parte, pedindo para Deus nos perdoar, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, existe aqui uma condição do Senhor perdoar a mim conforme eu estou perdoando aos outros. E essa condição, ela nem sempre é vista por nós quando nós citamos essa oração. É natural para alguns recitar ela, mas às vezes não percebe que existe essa condição nessa frase que Jesus disse. E isso nos deixa condicionado a dar perdão, mediante ao perdão que o Senhor nos deu. No vídeo anterior, falei exatamente sobre isso, né? Um perdão genuíno, um perdão verdadeiro,
Nós naturalmente temos muita dificuldade para isso. Por isso que é tão difícil perdoar. Porque aquele que consegue entender o amor do Senhor veio com a intenção de nos resgatar, de nos perdoar. Quando recebemos esse perdão da parte de Deus, aí sim, nós começamos a ter clareza no que significa realmente ser perdoado. E eu quero citar aqui, depois da palavra do Senhor, é claro, porque essa é infalível e é inegociável, essa palavra do Senhor, mas eu quero deixar aqui algumas dicas, que são 6. 6 caminhos para aprender a perdoar. Perdoar não é um ato simples, é um processo. E pode até levar anos, dependendo da situação. Como aplicar o perdão em maior harmonia? Primeiro ponto, o perdão é uma escolha pessoal e está mais relacionada à sua atitude do que às mudanças externas. 2, não é necessário esquecer o que aconteceu, mas sim se desprender da ruminação constante sobre a situação. Procure ativamente o perdão, pois ele modifica os seus pensamentos e evita reviver estado traumático. 4, reconheça os sintomas negativos ligados a experiências ruins, como raiva, vergonha e tristeza, mas busque repensar a situação para criar um novo caminho emocional. 5, ao perdoar, você regula a produção de hormônio cortisol e evita respostas emocionais impulsivas e irritantes. E a nossa última dica, 6, busque estratégia que estimula o autoconhecimento. Nós temos até um vídeo aqui falando sobre autoconhecimento. E respostas saudáveis a episódios que geram traumas. É muito bom quando a gente tem conhecimento daquilo que acontece em situações difíceis que vivemos. Porque quando nós entendemos, nós passamos a agir diferente. E a Bíblia já nos deixa essas dicas, esses ensinamentos, para que, se a gente obedecer o que lá está escrito, nós vamos evitar muitas situações complicadas em nossas vidas. E também na vida daqueles que estão em volta de nós. Então a gente percebe que conhecer a palavra do Senhor, praticar em nossas vidas, hoje pelos exames, pelas pesquisas, nós até vemos a mudança que há no cérebro quando o perdão é praticado, quando a bondade é praticada. Olha os efeitos que essas mudanças trazem às nossas vidas. E é tão interessante que não só nós mudamos, mas também aqueles que estão em volta também são atingidos pelas nossas mudanças, sejam elas boas ou ruins. Agora você escolhe qual o caminho que você quer seguir. E se essas dicas valeram para você, deixa nos comentários, perdão é vida. E se você gostou, compartilhe com alguém que você entende que precisa também se conhecer melhor e agir diante de dificuldades como essa, como a falta de perdão. E eu espero você no próximo vídeo. Beijinho, beijinho no coração.